Atos capítulo 2, nós vamos ler aí do verso 1 até o verso de número 11. Eu estou com um monte de coisa aqui nos bolsos, tirando, não para de tirar as coisas aqui do bolso, pastor Eloy. Atos capítulo 2, versos 1 até o 11. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam ali habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Até o 12, até o 11 eu li até o 12. Mas um outro texto que eu queria ler com os irmãos está em Jeremias, no capítulo 13, livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versos de número 1 até o verso de número 11 também. Assim me diz o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e coloquei nos meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, traze sobre os teus lombos. Levanta-te e vai ao Eufrates e o esconde ali na fenda de uma rocha. E eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que ordenei que escondesses ali. Eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo o propósito do seu coração, anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Amém, queridos? Até aí, vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça um pouquinho, vamos falar com o Pai. Espírito Santo, nós te chamamos. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse culto, Senhor, através dessas melodias, destas canções entoadas por estes grupos que se apresentaram aqui já nesta noite. Nós percebemos o teu mover, o teu agir, a tua graça, o teu derramar, o teu falar, Senhor. Hinos que, ó Deus, nos levam para mais perto do Senhor. Como é bom sentir a tua presença, Pai. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo ministrando o nosso coração e a nossa vida. Como é bom perceber o Senhor, meu Pai, em cada palavra do culto, em cada momento do culto. Como é bom te encontrar aqui na tua casa, Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Espírito Santo, traz inspiração, traz graça, Senhor. Senhor, nós precisamos que o Senhor se mova sobre ela. Ó Deus, aguça os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Ajuda-nos a perceber com o nosso espírito, Senhor, aquilo que do Espírito do Senhor o Senhor tem para nós, Pai.
Livra-nos de simplesmente absorvermos a palavra na mente, Senhor, mas que nós sejamos alimentados no Espírito, pelo Teu Espírito. Toca-nos, nós dependemos, nós precisamos, nós necessitamos de Ti num mundo como este que vivemos. Toca a nossa vida, nós Te queremos e Te adoramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Ontem, quando nós terminamos aqui o culto, eu saí ali fora, meu irmão falou assim: pastor, o senhor bateu tanto hoje, né? O senhor bateu tanto hoje, né? Eu apanhei hoje aqui, né? Eu falei: então a senhora vem amanhã que eu vou contar. Acho que foi a senhora, né? Eu falei: a senhora vem amanhã que eu vou contar uma história para a senhora. Uma vez eu fui pregar a palavra de Deus na cidade de Açaí, e no culto, né, Deus trouxe uma palavra e foi uma bênção o culto, e houve uma ação poderosa do Espírito Santo. E depois do culto, terminou o culto, as pessoas vieram para frente para receber oração, né? E eu estava orando pelas pessoas assim, e de repente eu ouvi uma voz. Nunca tinha acontecido isso no meu ministério, pastor Eloy, mas foi uma experiência fantástica, diferente que o senhor fez naquele dia. Vinha vindo um homem grandão assim para frente, ele vinha se arrastando assim, e o Espírito Santo falou assim para mim: dá um tapa nesse homem. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu ouvi a voz do Senhor claramente, eu fiquei assim, e fiquei inquieto naquele momento. Daqui a pouco o Espírito Santo falou de novo no meu ouvido, assim. Eu digo no ouvido, mas é no nosso interior que ele fala. Mas eu ouvi a voz do Senhor: dá um tapa nele. Meu Jesus, o homem era grandão. O homem era grandão. E eu falei: Senhor, lá vai. Eu enchi a mão assim, pá, bati do lado do homem assim, né? Bati do lado do homem. E quando eu bati, ele arregalou o olho para mim, aquele homem grandão. Eu falei: agora eu vou apanhar, agora a coisa vai ficar feia do meu lado, né? Mas ele ficou ali e tal, e eu orei por ele. E antes de terminar o culto, eu falei para o pastor Paulo, lá da igreja em Açaí. Eu falei: pastor, eu tenho um compromisso com ele. E verdadeiramente eu tinha um compromisso, né? Eu falei: eu vou sair um pouquinho antes de terminar o culto, né? E tinha uma porta lateral assim, né? E eu falei: senhora, eu preciso sair, né? Eu falei: Adriana, vamos. Peguei na mão da Adriana, vamos embora. E peguei ela e viemos embora para Londrina, né? Passou 30 dias, era aniversário do pastor. O pastor me ligou e falou: irmão, queria que o senhor viesse pregar no aniversário. E eu tentei falar não e tal. Não, você tem que vir e tal, e você precisa vir e tal. E eu fui, né? E quando eu cheguei assim, chegando na frente da igreja, eu vi aquele homem estava no portão, aquele grandão no portão. Aí eu falei para o Adriano: eu vou parar um pouquinho para frente, né? Eu parei um pouquinho para frente o carro e entrei na casa do pastor. A casa pastoral era do lado da igreja. Entrei na casa do pastor e fui lá pelo fundo, entrei pela porta do fundo e sentei no banco da frente. Mas aqui ele não vem, né? Daqui a pouco chega aquele grandão e bate nas minhas costas assim: irmão, você lembra aquele dia que você me deu um tapa? Falou desse jeito. E eu olhei para ele assim: eu lembro. Ele falou: então, irmão, aquele dia eu fui curado. Ele falou assim: eu estava com um problema na vesícula, uma pedra, eu tinha que fazer uma cirurgia. O senhor notou que eu vinha arrastando? Eu falei assim: eu notei, irmão. E então o senhor bateu em cima e a pedra saiu. Eu fui curado. Então quando ele me falou isso ontem, eu lembrei desse fato. Eu falei assim: olha, vem amanhã que eu vou contar uma história para você. Mas eu não vim aqui para bater em você não, amém? Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez de coração ao pastor Eloy a confiança. A gente tem um respeito muito grande pelo pastor Eloy. Eu não costumo sair da nossa igreja nos cultos de domingo, é muito difícil eu sair no domingo. Eu não saio, né? Geralmente nos domingos, muito difícil. Mas quando o pastor Eloy me fez o convite, por causa do respeito que eu tenho por ele, do carinho que eu tenho por ele, do testemunho dele, a bênção que ele é para nós aqui na cidade de Londrina, no conselho, então eu disse: não, eu vou lá, eu vou atender o convite do pastor Eloy. Amém? Então eu quero agradecer. Essa é uma semana aí de aniversário da igreja, né? São 26 anos e sem dúvida é um motivo de muita alegria da igreja, dos irmãos. E como eu disse ontem aqui, eu quero repetir, é um prazer a gente fazer parte dessa história. Eu ontem comentei alguma coisa, eu me converti no ano de 1983, numa escola, aqui no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, no horário de intervalo das aulas, tinha um jovem ali, que ele fazia evangelismo, ele pregava a palavra do Senhor,
né? As pessoas, as moças, os moços ficavam ouvindo ele falando de Jesus Cristo, e eu ficava de longe ouvindo aquilo, mas aquela palavra como uma bomba entrou dentro do meu coração, e eu senti dentro de mim que eu estava condenado, que eu precisava de ter um encontro com esse Jesus, porque aquelas palavras elas vinham de encontro com o meu coração. E então eu fui alcançado, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele entrou no meu coração, ele transformou a minha vida, e eu comecei a frequentar então uma denominação, como eu disse ontem, né, que esse jovem era de uma igreja também de origem wesleyana, como os nossos irmãos aqui, e eu comecei a frequentar aquela igreja e me entreguei ao Senhor Jesus, e hoje eu tenho certeza que eu posso com vocês também festejar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. A igreja a qual eu pertencia ali, ela surgiu em 1946 com um grupo de irmãos que buscavam santidade, um grupo de irmãos que buscavam o fogo do Espírito Santo, um grupo de irmãos que estavam inconformados com a sua vida espiritual e que queriam ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Então, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, nos fundos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, em Rude Ramos, São Paulo, eles começaram um movimento de oração, começaram a buscar o Senhor, e eles tiveram experiências fantásticas com o Espírito Santo. Eles tinham o lema, santidade ao Senhor. Esse era o lema daquele grupo, era o lema, né, do grupo, da época de Wesley, mas era o lema desse grupo de irmãos. E eles usavam o versículo-chave: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Levítico 6:13. Irmãos, é muito importante a gente conhecer a nossa história, saber perfeitamente quem nós somos. Há uma declaração da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que diz que um povo que não conhece o seu passado, ele não compreende o seu presente e, obviamente, ele não pode projetar o seu futuro. O homem, ele sempre sentiu a necessidade de compreender as questões que envolvem a sua vida, e o passado lhe fornece muitas informações para tal entendimento. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de número 1 até o verso número 4, é muito interessante, né? Lucas, quando ele vai escrever o seu Evangelho, então ele começa dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, quando ele vai escrever o evangelho dele, ele faz um apanhado, ele faz uma pesquisa. É interessante que algumas traduções dizem que ele faz isso minuciosamente, ele colhe todos os detalhes no sentido de escrever o seu evangelho. O filósofo Jean-Baptiste Vico, ele disse que para nós entendermos o homem, primeiramente nós precisamos entender a história. Assim, para entendermos a nossa igreja, para entendermos o nosso comprometimento com Deus, nós precisamos conhecer, valorizar e aprender essa história. A história, irmãos, ela vem do vocábulo grego historia, e significa pesquisa, informação ou narração. Ela dedica-se à pesquisa. Sem a dedicação dos historiadores, nós jamais iríamos saber de onde é que nós viemos. O presente, ele sempre é uma consequência natural do passado, na mesma proporção em que uma colheita ela é resultado de uma semeadura. Eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Dessa forma, quem quiser entender a sua realidade religiosa, profissional, ministerial e outras, precisa olhar para o passado com a intenção de descobrir a origem de tudo. É como disse o profeta Jeremias lá no capítulo 6 e verso 16: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, e andai nele. A história, ela mostra exatamente quem nós somos. Os fatos do passado, eles explicam em grande parte
as suas qualidades, mas explicam também os seus defeitos. Ela interpreta os fatos, mais do que relatar acontecimentos, ela precisa ser interpretativa, ela precisa mostrar os porquês, as causas, as consequências. Quem narra o fato faz a partir do seu ponto de vista. Deus é perfeito e os homens são cheios de falhas. Por exemplo, quando você olha para os evangelhos, você olha para o evangelho de Mateus. Mateus tem uma característica própria. Mateus, ele manifesta Cristo como rei. Mateus, ele escreve para os judeus. Os judeus eram um povo preocupado com as genealogias. Você percebe que nos demais evangelhos não há tanto essa preocupação como a preocupação de Mateus. Quando você olha, por exemplo, para Marcos, ele direciona o seu evangelho para os romanos. Os romanos eram aquele povo imediatista. Quando você lê o evangelho de Marcos, você percebe frequentemente a repetição da palavra imediatamente, imediatamente, imediatamente. Os romanos não se preocupavam tanto com os detalhes, não estavam interessados nas genealogias como os judeus. Já Lucas, ele escreve do ponto de vista de um gentio. O doutor Lucas, ele manifesta Jesus como o Filho do Homem. Eu sempre gosto de usar uma ilustração, ela é usada muito por aquele psiquiatra Augusto Cury. Então ele usa uma ilustração muito interessante quando ele fala da visão multifocal. Quando eu pego, por exemplo, um determinado objeto, e eu apresento esse objeto aos irmãos, por exemplo, se eu perguntar para o pastor Eloy, o que o senhor está vendo aqui? Ele vai dizer, olha, eu estou vendo aqui. E se eu perguntar para ele, o que tem aqui? Ele diz, não estou vendo. Mas eu pergunto a outra irmã, o que tem aqui? Ela vai dar o parecer dela daqui. E um outro irmão que está na minha esquerda fará o mesmo, vai descrever aqui. Ele não pode descrever o que está do outro lado. Então, quando você junta as descrições da irmã, do irmão e da outra irmã, você tem uma visão mais ampla, uma visão completa do fato. Então, cada um dos evangelistas, eles têm um foco, eles têm um ponto de vista quando eles descrevem a situação. A história, ela nos ensina a evitar erros que nós cometemos no passado. Há pessoas que acreditam que a história é apenas a descrição daquilo que já aconteceu há muito tempo, e por isso nada tem a ver com os dias atuais. Porém, o sociólogo Max Weber, ele entendia que seria possível extrair ideias e lições da história, porque ela dá grande ensinamento para aqueles que se interessam por ela, no sentido de não cometer os mesmos erros que foram cometidos. A história, ela nos ajuda a viver o presente. Do ponto de vista bíblico, a história é o relato da ação de Deus entre os homens, com a finalidade de ensino. Assim é possível, irmãos, nós pensarmos, por exemplo, em avivamento espiritual a partir de muita oração. É possível nós vermos vidas sendo salvas por meio de muito evangelismo. É possível termos crescimento numérico de membros como um bom trabalho de consolidação. É possível existir cristãos maduros com um excelente sistema de discipulado. A história, ela nos leva a sonhar com o futuro. E ter sonhos implica em acreditar no futuro, porque Deus realizou os sonhos dos seus filhos no passado. E Deus não mudou. Aleluia. Deus continua o mesmo. Quando eu leio, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, está sobrecarregado de heróis da fé, de homens cujas vidas impactam a minha vida, a sua vida, homens capazes de influenciar-nos de forma positiva a acreditarmos naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz. Amém. Eu gosto muito da declaração do capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 33, que diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, do açoite, até das algemas e das prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno deles.
errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Que texto tremendo, irmãos. Que texto que inspira o meu coração. Que testemunho de homens como estes que nós temos aqui no capítulo 11 de Hebreus. E quando você começa o capítulo 12, o escritor dos Hebreus diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, estes homens no capítulo 11, a vida destes homens, é como que o apóstolo aqui, ele vai descrevendo, é como se houvesse uma pista de corrida, como se fosse ali, estivesse ali uma arquibancada, e como se estes heróis da fé no capítulo 11 estivessem olhando para você, olhando para mim, e você está correndo ali. Então ele começa assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso é história. O capítulo 11 de Hebreus é história, e nós vemos um Deus que agiu, mas um Deus que age. E o escritor dos Hebreus continua dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, a fé começa nele e termina nele. Aleluia. Não há meio termo. Nós não podemos correr até o meio e acharmos que conquistamos. É preciso perseverar até o fim. É preciso olhar para o autor e também o consumador. Precisamos correr a carreira que nos está proposta. Então, desta forma, a história nos ajuda a acreditar que o Senhor continua respondendo a oração daqueles que chegam à sua presença com o coração quebrantado e contrito. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo pode promover um avivamento espiritual nesta geração, igual ou superior aos avivamentos que aconteceram no passado. Amém. A história nos ajuda a perceber que Deus está vivo e que Ele é um Deus de movimento. Ele não é um Deus estático, inerte. Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Aleluia. Quando eu olho para a história, irmãos, eu penso nos grandes avivamentos que aconteceram no passado. Quando eu olho para a história, eu me lembro, por exemplo, de Irineu, um dos pais da igreja, viveu do ano 130 até o ano 200 depois de Cristo, foi bispo de Laio, na Gália, e ele declara que nos seus dias houve um mover tremendo do Espírito Santo na sua época, de maneira que muitos cristãos foram impactados pelo poder, pela graça, pela virtude do Espírito Santo. Quando eu penso na história, eu me lembro, por exemplo, de Justino, o mártir, que viveu do ano 100 até o ano 165 depois de Cristo, nasceu na Palestina, converteu-se em Éfeso, morreu em Roma. Nos seus escritos ele menciona o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, com o repartir, com o compartilhar dos dons espirituais. Quando eu olho para a história, eu penso, por exemplo, em Orígenes, outro pai da igreja, que viveu do ano 185 ao ano 254, teólogo de renome, afirmou que as manifestações do Espírito, com conversões, com santidade, com dons espirituais, era um fato notório nos seus dias. Amém. Quando eu penso na história, eu me lembro de Crisóstomo, me lembro de Agostinho, eu podia citar todos esses irmãos aqui. Eu penso, por exemplo, nos valdenses, nos albingenses, do ano 1140 ao ano 1280 depois de Cristo, no sul da Europa, em plena idade tenebrosa, era medieval. Os historiadores dizem que entre eles o poder do Espírito Santo corria como fogo. Eles sentiam, naquela época obscura, naquela época difícil, o poder do Espírito Santo estava no meio daquele povo, daqueles irmãos que se reuniam para buscar o Senhor. Os nossos dias são difíceis, são tenebrosos, mas o fogo continua o mesmo, o Espírito Santo continua o mesmo. Quando eu olho para a história, eu me lembro de Lutero, teve experiências profundas com o Espírito Santo. Você conhece a história de Lutero? Teve experiências tremendas. O Dr. Jack Deere, ele foi um eminente professor, historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Essa informação é encontrada nas obras históricas da Alemanha, e fala, da Alemanha, e fala das situações em que eles buscavam um encontro profundo e tremendo com o Espírito Santo de Deus. Poderia falar para vocês dos anabatistas,
dos huguenotes, dos quakers, dos shakers, os tremedores lá no norte da América. Quando o Espírito Santo vinha sobre eles, alguns deles só tremiam. Era tão forte a unção de Deus. De vez em quando a gente chega em algumas reuniões da igreja e algumas pessoas, né, que não conhecem ainda o Espírito Santo ficam olhando: o que está acontecendo com estes homens? O que está acontecendo com estas pessoas? É a unção, é a graça, é o Espírito, é a presença do Senhor no meio da igreja dele, porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por que não falar do pietismo e dos moravianos e do movimento moraviano, do qual Wesley é filho também? Alcançou John Wesley. Os moravianos, irmãos, começaram um movimento de oração, um grupo de oração, amparados pelo conde Zinzendorf, na Morávia, buscando um lugar para se reunir. Um grupo pequeno começou a orar, a buscar a Deus. E eles fizeram um pacto. Pegaram 24 homens e 24 mulheres e fizeram um propósito de orar 24 horas por dia. E esse grupo moraviano foi algo tão tremendo, algo tão fantástico, algo tão extraordinário, irmãos. Eles oravam incansavelmente durante 100 anos. 100 anos sem cessar, eles oravam 24 horas por dia. E a oração deles era tão impactante que as prisões que estavam distantes a cerca de 8 quilômetros dali, a história diz que eles sentiam tremer a prisão. Eles sentiam a unção na vida daqueles irmãos que estavam orando, que estavam buscando, que estavam clamando ao Senhor. A história nos ensina coisas maravilhosas, coisas tremendas, queridos. Quando eu olho para a história, eu lembro dos irvingistas, de Edward Irving, em 1822 a 1834, presbiteriano da Escócia, de Londres. Ele testemunhou, entre outros fatos, que em 1831, uma irmã solteira por nome Hall, cheia do Espírito Santo, no meio da igreja, ela começou a profetizar no poder do Senhor, porque Deus estava lá. O Espírito Santo, não fala para a pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo mudou. Amém. Nós poderíamos falar de Moody, poderíamos falar aqui do avivamento da Rua Azusa, 1910, lá nos Estados Unidos, tremendo, no qual um ministro de raça negra chamado Seymour foi queimado pelo poder de Deus, dando início ali às Assembleias de Deus. Dizem os historiadores que era comum ouvir anjos cantando juntamente com os irmãos quando eles se reuniam para adorar a Deus ali no avivamento que começou na Rua Azusa. Esse movimento espalhou-se pelos Estados Unidos. Esse movimento chegou também ao Brasil em 1910, através de Gunnar Wingren e Daniel Berg, os dois fundadores das Assembleias de Deus aqui em Belém do Pará. E hoje espalhou-se aí pelo Brasil todo e pelo mundo todo. Queridos, quando eu olho para a história, eu fico pensando nisso, que o fogo ele se espalha. Ele tem que continuar. Quando eu olho para a história, eu me vejo na história. Porque meu Deus é o Senhor da história. Ele é o seu Senhor, é o nosso Senhor. Eu estou aí nessa história, você está aqui nessa história. Você está aqui exatamente por causa desses movimentos de oração, de homens que buscavam a santidade de Deus, que se colocaram na presença do Senhor, buscando o fogo do Espírito Santo em suas vidas. Jonathan Edwards, Charles Finney e tantos outros homens. John Wesley, ele era chamado, conforme o profeta Zacarias, um tição tirado do fogo. Uma citação de Zacarias. A casa de Samuel Wesley e Susana Wesley, os pais de John Wesley, incendiou-se, pegou fogo. Os filhos estavam todos dentro da casa. E eles conseguiram tirar todos os filhos e ficou só o John lá dentro. E o pai tentou subir as escadas para alcançar o John, mas não teve como. E tentaram de todas as formas e não tinha jeito. E a casa incendiada. Então o Samuel e a Susana Wesley reuniu os filhos todos ali no jardim e começaram a orar.
John estava dormindo, daqui a pouco ele acorda. E ele começa a se mostrar numa das janelas. E os vizinhos viram. E então eles pensaram numa forma de salvá-lo. E um foi subindo no ombro do outro. Um subindo no ombro do outro. Até o momento que conseguiram alcançá-lo. E salvá-lo. E alguém então apelidou John Wesley de um tição tirado do fogo. Aleluia. Ainda jovem, ele começou a frequentar um grupo de oração liderado pelo seu irmão Carlos Wesley. A princípio liderado por Carlos Wesley. Formou um grupo. O grupo santo. O grupo que buscava a presença do Senhor. Sabe aquele grupo de jovens que se reúne? Ele não se reúne para ver um filme, não se reúne para ver, enfim, não se reúne para outras razões, a não ser buscar santidade, buscar a presença de Deus, buscar o Senhor da glória. Amém, glória a Deus. E eles começaram a orar, e 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 a clamar o Senhor. Queridos, como nós precisamos de homens assim nos nossos dias, que se coloquem na presença do Senhor. Como nós precisamos de jovens assim. Queridos, o que é um avivamento? Para nós entendermos o que é um avivamento, primeiro nós precisamos pensar naquilo que não é avivamento. Ou seja, precisamos pensar num falso avivamento. E um falso avivamento é aquele no qual se grita muito, mas não se chora nada. Se canta muito, mas se louva pouco. Se ajoelha com muita facilidade, mas se submete a Deus com extrema dificuldade. Se prega com muita frequência contra o pecado, porém se pratica ele com uma tranquilidade e cinismo terríveis. Queridos, havia um anseio no coração daqueles irmãos wesleyanos. Havia um fogo no coração deles. Um falso avivamento, queridos, é aquele cheio de emocionalismo, porém sem nenhuma consequência de mudança de vida na existência daqueles que frequentam os cultos. Eu fui lá, o culto estava tremendo, e eu tremi, e não aconteceu mais nada do que isso. Isso é um falso avivamento. Um falso avivamento é aquele cheio de legalismo, porém nada de santidade. Nele pode-se fazer o que não poderia, e não pode-se fazer o que deveria ser feito. Falso avivamento é aquele onde se manipula o poder de Deus, mas não se submete à palavra do Deus de poder. Falso avivamento, queridos, é aquele onde se vibra com os milagres, mas não há a mesma alegria quando se fala em viver uma vida de justiça, assumindo as implicações do chamado de Deus para a nossa vida. Um falso avivamento é aquele onde nós nos alegramos quando muitas vidas se entregam a Cristo, porém não cuidamos e não choramos quando as mesmas saem pelas portas dos fundos das nossas igrejas. Um falso avivamento é aquele onde nós nos preocupamos em colocar uma Bíblia nas mãos das pessoas, mas não estamos dispostos a gastar tempo orando com elas e por elas, discipulando-as para que a palavra seja implantada no coração de tais pessoas. Um falso avivamento é aquele disposto a tratar com os ídolos da nossa pátria e da nossa família, mas não é capaz de derrubar os ídolos da nossa própria vida. Um falso avivamento é aquele que celebra a nossa prosperidade material, mas não chora e não compartilha a miséria daqueles que estão ao nosso lado. E muitas vezes nós vemos isso, vemos o reflexo disso nas contribuições da igreja. Quantas pessoas que não se importam, com as necessidades da igreja, com os compromissos da igreja, não estão nem aí com as responsabilidades, não são dizimistas, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a casa de Deus. Queridos, é muito importante, eu gosto, eu amo quando o Espírito Santo é derramado, quando a gente treme, quando acontece o barulhão todo, mas pode acontecer tudo isso sem avivamento, sem transformação, sem mudança, sem assumirmos as implicações de um compromisso mais sério com Deus e com as coisas de Deus. Precisamos rever os conceitos que nós temos a respeito de reino de Deus. Avivamento, queridos, segundo esse texto de Atos, capítulo 2, que nós acabamos de ler com os irmãos, eu quero compartilhar com você pelo menos 5 características de um verdadeiro avivamento. Mas eu gosto de algumas declarações do Charles Finney, quando ele fala do avivamento.
Então ele diz assim, que nós devemos clamar por avivamento de Deus, nós devemos orar e pedir avivamento de Deus, primeiro, quando existe falta de amor fraternal entre os irmãos. Nós devemos orar, clamar por um avivamento, quando os crentes deixam-se cair em estado de frieza e fome pelas coisas espirituais. Nós devemos clamar por um avivamento, quando os crentes perdem o desejo de ganhar almas, o testemunho se torna fraco. Devemos clamar por um avivamento quando há dissensões, quando há ciúmes, quando há maledicência entre os irmãos. Nós devemos clamar por um avivamento quando há o espírito de mundanismo no meio da igreja. As pessoas não se importam mais da forma que se vestem, não se importam mais. É verdade, queridos, que nós como cristãos, nós não vivemos dentro de um uniforme. Nós não precisamos viver dentro de um uniforme, mas nós precisamos ser decentes, precisamos andar com decência, precisamos nos comportar com decência, como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo. Não podemos usar da liberdade que nós temos em Cristo para dar ocasião à nossa carne. Nós devemos clamar por um avivamento quando os ímpios triunfam sobre a igreja e ultrajam os cristãos. Devemos clamar por um avivamento quando os pecadores são indiferentes, insensíveis. É tempo da igreja se mexer. Moody, ele diz que avivamento é menos tambor e mais choro ao pé da cruz. Billy Graham, ele diz que avivamento é santidade. Robert Coleman, ele diz que avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O puritano Martin Lloyd Jones, ele diz que avivamento é o despertamento dos crentes dormentes. Paulo Quintino diz que avivamento é um ato sobrenatural de Deus na vida de todo cristão, que com sinceridade abre o seu coração e permite que através do Espírito Santo haja mudança na sua vida, mudança de atitude, abandonando todo o pecado em seu ser, em sua vida. John Stott, ele diz que avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito Santo de Deus, pelo qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por essa presença santa de Deus. Wesley Duewell, ele diz que avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus se manifesta diretamente do meio dos homens, quando Ele rasga o céu e desce. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto que nós lemos como base da nossa mensagem dessa noite, há pelo menos 5 características de um avivamento de Deus. Primeira característica de um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento, ele não é produzido pelo homem. O texto diz: de repente veio do céu. Aleluia. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A nossa única participação é o coração aberto. A nossa única participação é o desejo de Deus, eu quero. A nossa única participação é clamar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Porque quando nós abrimos o nosso coração e nós fazemos isso com sinceridade, lá do alto o Pai derrama a graça, o poder e a virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Segunda característica de um genuíno avivamento é uma experiência profunda com Deus por meio do Espírito Santo. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, o nosso grande problema é que às vezes nós queremos ver, nós vamos ao templo para ver os milagres, mas esse texto, ele nos sugere experimentar, ele nos sugere envolver, ele nos sugere dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, eu estou nessa, eu também quero, eu quero ser tocado, eu quero ser abençoado, a minha família precisa, eu preciso. Terceira característica de um genuíno avivamento é uma experiência comunitária. O texto diz que as línguas foram pousando sobre cada um deles, então todos ficaram cheios do Espírito Santo. O objetivo do Senhor não é o estrelismo. O objetivo do Senhor é a comunidade, é o povo, é a igreja toda, é todos os irmãos, é as crianças, é os jovens, é os adolescentes, é todo o povo de Deus ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Em quinto e último,
A última característica de um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento é uma experiência carismática. Há manifestações de Deus das mais diversas formas. Aleluia! Há gente chorando, convertendo-se, há pessoas recebendo dons aqui, ali e acolá. Há pessoas experimentando o poder de Deus nos mais diversos níveis, nas mais diversas experiências e nas mais diversas testificações. Bendito seja o nome do Senhor. Desculpe, quinto e último, tem uma natureza missionária. O texto diz que havia ali em Jerusalém povos de todas as nações, de todos os cantos. O propósito do Espírito Santo era alcançar cada nação ali representada, cada povo ali representado. Há um propósito de Deus derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Não é para dizer que você é mais espiritual do que os outros, mas é para servir o corpo, é para abençoar a igreja, é para abençoar o povo de Deus. Aí você ouve tudo isso e fala assim: mas pastor, o que eu vou fazer diante disso? O que eu preciso fazer diante disso? Primeiro, eu preciso entender que o meu Deus é um Deus de movimento, e Ele quer avivar a nossa igreja hoje. A história diz isso. Quando nós olhamos para trás, nós vemos isso, vemos que Deus vem fazendo isso em toda a história. Isso quer dizer que Ele vai fazer nos nossos dias também. Ele vai fazer no meio da igreja também, na sua vida, na minha vida, na nossa vida também. Ele quer fazer isso. Segunda coisa que eu preciso fazer diante disso aqui: voltar ao propósito. Eu preciso rever os meus conceitos. Por que eu existo como igreja? Foi por isso que Deus mandou Jeremias comprar um cinto de linho. Deus fala: Jeremias, olha, você vai lá e compra um cinto de linho. E Jeremias vai lá e coloca um cinto bonito de linho em volta do corpo, e ele começa a desfilar com esse cinto para lá e para cá. Deus fala com ele para comprar. Às vezes Deus fala umas coisas diferentes para a gente, umas coisas esquisitas, né? Manda dar um tapa, manda fazer um negócio diferente, umas coisas doidas. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E Ele falou: Jeremias, compra o cinto. E Jeremias foi lá e comprou o cinto. Aí Jeremias andando para lá e para cá com o cinto, o Senhor fala: pega esse cinto que você comprou, você pagou caro nesse cinto, não é, Jeremias? Sim, vai lá no Eufrates, faz uma viagem. Queridos, era uma distância considerável de onde Jeremias estava até o Eufrates. Alguns historiadores dizem que era muito mais do que 200 quilômetros. E ele viaja e vai até o Eufrates, e quando ele chega lá, o Senhor fala: enterra esse cinto, esconde ele no meio de uma penha. E agora você volta, Jeremias. Ele volta, está obedecendo o Senhor. E quando ele volta, passam uns dias, passa um tempo, e o Senhor fala: Jeremias, volta lá no Eufrates. Sabe onde você enterrou aquele cinto? Vai lá buscar ele, Jeremias. E Jeremias vai buscar o cinto lá. E quando ele pega o cinto estava podre. O cinto tinha estragado. Aí então veio a palavra profética do Senhor: o cinto foi feito para se usar no corpo. O cinto fora do lugar dele não tinha razão de existir. E é tão interessante que o texto, ele diz assim: eu chamei esse povo para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas eles estão fora do meu propósito. Eles não estão vivendo aquilo que eu os chamei a ser, aquilo que eles foram convidados a ser. Fora do propósito, Israel era como um cinto enterrado numa terra distante. O cinto foi feito para ser usado no corpo. Queridos, como eu estava pensando nisso hoje de manhã, pastor Eloy, o Senhor me fez lembrar da história, né? Essa igreja, ela nasceu para viver em santidade. Não é esse o lema da igreja? Santidade ao Senhor, oração, né? Eu vi um pouquinho da história, eu estava dando uma olhadinha no site. Ela nasceu em 1958, aqui no Brasil, é isso? No Brasil, em 1958, em Londrina, em 1989, e o senhor anunciou ontem aqui que foi num culto aqui, né, na Avenida Inglaterra, número 731. Como igreja, ela tem o propósito de proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo, levando pessoas a Cristo para que sejam salvas, santificadas, curadas, libertas, gerando famílias fortes, restauradas, edificando assim uma igreja santa, adoradora, acolhedora, alegre, evangelística e missionária. Cada organização que resiste ao tempo, ela tem que combinar com o propósito. Ela tem que estar no propósito, ela tem que estar no centro do propósito. Isso é tão forte, é tão tremendo, né? Ela é ao mesmo tempo tanto uma igreja da grande
missão, como uma igreja de santidade ao Senhor, tem por missão fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações. É, portanto, uma expressão da Igreja de Cristo, uma organização que se distingue não só por suas crenças, como também pela sua maneira particular com que ela vai contribuindo para o reino do Senhor. Santidade ao Senhor. Fala para o seu irmão, santidade ao Senhor. Fala para o seu irmão, nós somos chamados para sermos santos. Fala isso para ele. Será que você tem lembrado disso? Será que você tem refletido sobre isso, pensado nisso? Jeremias 15:19 diz assim: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, estas coisas me alegram o coração. Irmãos, nós somos chamados, estes grupos de homens que oravam, nós somos chamados para isso. Eu vi aqui o irmão anunciando as reuniões de oração. As igrejas dos nossos dias parece que não estão se importando muito para a oração, tem se esquecido disso. E a gente vê isso no reflexo dos grupos de oração. Quando o irmão anunciou que vamos fazer um churrasco na casa do pastor lá, glória a Deus, é muito bom. Mas faz o mesmo anúncio: olha, nós vamos fazer a reunião da oração. Onde está aquele povo animado? Onde está aquele povo sorridente? Queridos, nós precisamos voltar às verdades do passado, precisamos rever os conceitos, precisamos rever o chamado de Deus na nossa vida, precisamos olhar para a nossa história e saber o porquê nós existimos como igreja de Deus nestes dias. Deus está chamando o seu povo novamente para a santidade. Que nós possamos olhar para Wesley, possamos olhar para aqueles grupos de santidade lá na América que constituíram essa igreja, que possamos olhar para a vida de homens que, queridos, derramaram lágrimas aos pés do Senhor para que você estivesse aqui, que você se vista disso nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor e diga: Deus, eis-me aqui, quero ser santo, 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 quero ser um instrumento poderoso na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa levantar grupos de santidade, que neste aniversário da igreja você volte à história da sua igreja, você comece a pensar na história da sua igreja, comece a olhar para a vida daqueles homens que um dia oraram por você, oraram por mim, oraram por nós, e por isso nós estamos aqui nessa noite celebrando ao Senhor. Que o Senhor, na sua graça maravilhosa, nos ajude e nos abençoe.